Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Visão de Futuro. A inteligência artificial deixou de ser assunto do futuro e passou a fazer parte da rotina das empresas. Ferramentas que antes pareciam exclusivas de grandes multinacionais, hoje ajudam pequenas empresas a vender mais, reduzir custos e tomar decisões mais inteligentes. Mas essa transformação também levanta muitas perguntas. Como as empresas estão se preparando para esse novo cenário? O que realmente muda com a inteligência artificial numa empresa? Como um líder de tecnologia pode ajudar uma empresa a inovar sem perder segurança e eficiência? É sobre isso que vamos conversar hoje. E para essa nossa conversa, recebemos 3 convidados que vivem diariamente esse processo de transformação. Nos acompanha o Celso Edgar, que é CEO da QI Network, empresa parceira do Google, especializada em soluções de transformação digital, computação em nuvem, inteligência artificial para empresas. Celso, seja bem-vindo a este episódio. Obrigado, Almir, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo hoje. E nós recebemos também o Kelson Duarte, que é presidente do CEO Cerrado, que é o grupo que reúne líderes de tecnologia responsáveis por conduzir a inovação em empresas dos mais diversos segmentos. Kelson, muito bem-vindo também ao nosso episódio. Obrigado, Almir. Vamos bater um papo aqui, relevante, e que seja agregador para todo mundo. Com certeza, vamos destrinchar, a chegada e a realidade da inteligência artificial no nosso meio também. E na nossa mesa também está o Gerardo Carvalho, ele é diretor de relacionamento do CIO Cerrado, que é um profissional com ampla experiência em gestão, tecnologia e desenvolvimento do ecossistema de inovação. Tudo tem a ver, Gerardo? Inovação, inteligência artificial, seja bem-vindo também ao nosso episódio. Amigo, obrigado aí pela participação. Com certeza a gente vai ter um bate-papo aqui que vai ser bem legal. Vamos trazer muita coisa relevante e algumas coisas que estão um pouquinho escondidas aí nas entrelinhas. E que nós vamos colocar na mesa aqui para discussão, com certeza. Gente, eu queria começar esse nosso bate-papo fazendo uma provocação, porque há alguns anos a gente falar em transformação digital, inteligência artificial, parecia que era até um tabu, algo muito distante, da nossa realidade. Hoje parece que virou questão até de sobrevivência. Eu queria começar pelo Celso sobre essa provocação. Vocês concordam realmente, assim como tudo acontece na tecnologia, no meio tecnológico, nós aceleramos muito rápido para a inteligência artificial, principalmente na realidade das empresas, dos negócios? Com certeza, Almir. Na QI a gente tem mais de 1.000 clientes, estamos há mais de 15 anos no mercado, então a gente vê muita coisa. A inteligência, a transformação digital, ela tem que ser vista como algo contínuo, uma jornada de inovação, onde as pessoas devem estar envolvidas. Então, a gente vê empresas que não fazem essa jornada envolvendo as pessoas, envolvendo um projeto de longo prazo, ligado a objetivos da empresa, muitas vezes tendo dificuldade para dar respostas, velocidade, para ter velocidade nas respostas ao mercado e aos seus clientes. Kelson, é por aí também que você avalia? Acredito que sim, Almir. Essa turma aqui já está há mais de 20 anos no mercado aí, não entregando a idade, mas a gente vê que ao longo dos anos, a transformação digital, ela vem até apoiando, os gestores. Nós vimos aí, muito durante essa jornada, de mais de 20 anos, o gestor de TI que, apesar de ter a função de gestor, ainda era muito um cara de infraestrutura, era muito cara ali, voltado para a área de segurança, especificamente dentro das empresas. E essa aceleração que nós tivemos nos últimos anos, proporcionou ao gestor, um posicionamento de destaque dentro das suas companhias. Falou, cara, deixou de ser o cara da TI, o cara da informática, que arrumava o teclado e o mouse de todo mundo. Para ser um estrategista. Para ser um estrategista. Então, esse cara hoje ele tem uma relevância dentro da companhia, apresenta os números, ou seja, não está preocupado simplesmente com a camada de infraestrutura, mas também com a camada de negócio, ou seja, agregando valor para dentro da sua companhia. Então, a gente vê que
isso, não só, né, a IA, não só a jornada, né, em si da tecnologia, né, essa aceleração que nós tivemos, mas também fez com que o gestor olhasse para ele e falasse assim, cara, eu preciso sair só da camada técnica, né, e também me avançar, não só em uma camada estratégica, conhecendo de negócio, mas também olhar para o lado social, o lado humano, né, porque a gente vê muito bit e byte, né, então somos muito racionais em algumas coisas e esquecemos o lado humano. E essa jornada de transformação digital fez com que o gestor também tivesse que olhar para o lado humano. Porque eu sou um líder, então eu tenho que olhar também para dentro de casa, para o meu lado, né, para fazer esse crescimento, né, e essa transformação, né, não só digital, mas também uma transformação pessoal e social. Por falar em lado humano, Gerardo, nós humanos, nós colaboradores, nós integrantes dos corpos aí funcionais das empresas, estamos nos inserindo dentro daquela velocidade que é necessária para esse novo momento, esse novo ciclo. Isso também está sendo observado e talvez seja um problema, uma dificuldade para essa nova realidade da tecnologia no mundo corporativo. Hoje a gente pode falar que a cada minuto a gente tem alguma coisa nova, né? E as empresas, as corporações, elas estão muito aflitas em não ficarem para trás. A saiu isso, a gente já está trabalhando, e o papel do executivo de TI também é dar uma freada e falar, opa, por que eu vou investir nisso? Eu vou investir porque todo mundo está investindo ou porque faz razão para o negócio, faz sentido para o negócio? Às vezes, o executivo de TI tem que ser esse para dar uma freada. Além de também ser o evangelizador de toda a companhia sobre transformação digital, sobre o que faz sentido para o negócio e o que seriam só fogos, né? Eu vou dar um exemplo claro de um fenômeno que aconteceu há alguns anos atrás, que foi o metaverso. Não sei se vocês vão lembrar disso. Sim. Tem poucos anos. Todo mundo falava, todo mundo tinha que estar no metaverso, todo mundo precisava, teve empresa que mudou de nome. O metaverso meio que sumiu. Por Exatamente. Quê? E por quê? O que aconteceu? Foi a inteligência artificial que chegou e foi maior do que o metaverso? Acabou que o metaverso foi um negócio que a gente chama de tecnologia de hype. Então ele veio, fez um oba-oba, só que viu que eu não falo que era algo não funcional. Não era o momento dele. Ele vai voltar. Assim como a inteligência artificial voltou. Porque hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de algo como se tivesse surgido há 5 anos atrás. Só que a inteligência artificial existe desde a década de 40. O que aconteceu é que naquela época você não tinha poder de computação para processar os dados. Isso veio evoluindo no decorrer das décadas e hoje a gente tem um poder de computação gigante, que já está ficando pequeno, e aí ela se tornou uma verdade. O metaverso, provavelmente, no futuro aí, ele vai voltar. Mas a grande questão é, quem investiu no metaverso por conta do hype, por conta do oba-oba, perdeu dinheiro. Então, é muito importante a gente trazer essa tecnologia, trazer o que o mercado chama de inovação e ver se isso realmente vai ser uma inovação para a companhia, se vai reduzir custos, se vai aumentar a receita, se vai melhorar a vida dos colaboradores, se vai melhorar a vida da sociedade. E nesse viés aí que o Gerardo pontuou, né, quando você falou ali do lado humano, né, ou seja, nós humanos, quem está do lado de cá, ou seja, nós temos lá a companhia, mas os profissionais que estão ali dentro, cada um olhando para a sua tecnologia. Né, aqui a gente não vai defender bandeira, mas é um chat GPT, né, ferramenta A, B, C e E, ou seja, cada um olhando para o seu momento. Para o seu universo. Para o seu universo. Mas a companhia tem que avaliar. De repente, o cara trouxe uma boa solução, mas para a companhia não é aquela ferramenta que é específica para o seu negócio. Ou seja, que é mais adequada. Adequada, né, para o seu negócio. Então, o cara, eu quero uma ferramenta para análise de dados, outro, né, de repente, aqui para a TV, o específico é uma ferramenta para edição de vídeos, etc. Ou seja, então, qual é a ferramenta adequada para o meu negócio? Né? E é assim ela apoiar o humano. Né? Para poder, pois não. Um gancho no que eles falaram, o Gerardo e o Carlos trouxeram muito bem, a gente vê muito erros aí de projetos de transformação digital voltados para muito foco na tecnologia e esquecem das pessoas.
Então, o que a gente vê na prática ali, muitos projetos que esquecem a cultura, esquecem a adoção, Que tipo de pessoa que você tem na o corporação para poder, pertencimento, né? o tipo de pessoa para fazer a adoção correta. Uma coisa que o Gerardo trouxe muito legal, a questão de objetivos do negócio. Então, a IA, por que a IA está sendo muito discutida, está sendo muito relevante e volta com força total? Porque ela começa a entrar em fluxo de trabalho. Ela começa de verdade a entrar nas empresas. O que o Kelson traz na questão do... e daí cada um está tendendo a usar o que quer dentro da companhia. A gente entra nessa responsabilidade das pessoas. A empresa, o CIO, tem que deixar claros a parte de estratégia da empresa, para onde estamos indo, o que queremos com a IA. Aonde no negócio ela vai influenciar para trazer retorno, diminuir custo, aumentar a receita. Caso contrário, vira o quê? Um elefante branco. É isso aí. E você me dá a oportunidade, Celso, para poder perguntar justamente sobre isso. Vocês que lidam diariamente com diferentes perfis de empresa, com diferentes clientes, com diferentes humanos que vão movimentar e tocar essa tecnologia, quais são ainda os grandes erros que as empresas ainda estão cometendo e como, né, fazer uma transformação digital para que ela, em vez de avançar, de crescer e de prosperar, não sucumbir? Isso é fundamental, o foco nas pessoas, não só na tecnologia, aquilo que eu falei agora anteriormente. Então, os projetos que a gente vê que não andam bem, na grande maioria, não há um grande envolvimento do time, das pessoas. É preciso saber claramente para onde a empresa está indo. Ter priorização, um outro fato muito importante. Quais são os objetivos? O que eu vou priorizar primeiro? Então, muitas vezes, a empresa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quem tem tudo não tem nada. Então, não envolva as pessoas, não tem uma priorização clara daquilo que eu quero, para onde eu estou indo, fica muito difícil de ter esse retorno, essa parte que a gente chama, Gerardo, que é o mensurável. Qual que é o retorno que eu vou apresentar para o board? Qual que é, tanto no aspecto de inovação como de rentabilidade, a empresa precisa sustentar. E, claro, não menos importante, sempre o cuidado com o letramento, com a segurança. Os maiores erros, então, que eu posso pontuar aqui, sempre atrelados a não envolvimento dessa parte cultural, esquecem um pouco, até pela demanda, pelo calor ali do que precisa ser feito, e também a priorização de objetivos claros com relação ao negócio. Olhando, o Kelson, para esse lado aí dos CIOs, né, que a gente até falava agora há pouco que ele passou a não ser mais aquele técnico que você liga e pede, travou aqui meu computador, ele vinha lá, resolvia e pronto, e era esse suporte, por assim dizer, para o corpo, né, para o time, como o Celso estava dizendo. Mas qual que é a percepção que ele tem que ter diante disso que o Celso falou também, assim, de fazer a coisa certa para poder obter o melhor resultado com, claro, o incremento da tecnologia? Almir, a gente vê, né, nos projetos, né, ou seja, dos colegas que estão no grupo, né, do CIO do Cerrado, ouvindo um, ouvindo o outro, né, a gente vê que o processo de maturidade, né, dos projetos vem melhorando, né, mas vamos voltando um pouquinho, né, quando a gente falava muito de BI, né, ou seja, olha, Business Intelligence, etc., né, falou algo que praticamente a gente não está ouvindo mais, mas falando de RPA, que é a parte de automação de alguns processos, né, mas toda essa evolução depende de uma base, e são os dados. Se os dados não forem saneados, né, a gente vai, mesmo com a IA, eu vou ter um resultado ruim lá na frente. Porque ela vai pegar os meus números que estão ali, as informações, os dados que estão dentro da sua base de dados, né, e ela vai gerar uma informação de acordo com o que está ali dentro, né? Então, as empresas vêm amadurecendo, né, as pessoas vêm amadurecendo para gerar dados e aí entra no que o Celso pontuou, pessoas. Se as pessoas não estiverem envolvidas nesses processos, né, no saneamento desses dados, a IA também vai entregar isso de forma errônea, né? Ela não tem a inteligência para gerar, falou, não, peraí, esse dado seu está errado, né?
Vamos lembrar que IA é computador, ou seja, ela tem que ser estimulada, ela Né? tem que ser provocada, ela tem que... Isso é Um treinada. humano, né, Gerardo? Um humano tem que dar o comando, né? Exatamente. Felizmente, até agora é Que assim, bom, né? que bom. Já tem IAs treinando IAs, tá? Falando uma situação aí de futuro, o negócio já está começando a ficar complicado. Mas vindo no nosso tema, e até pegando a fala do Celso e do Kelson também, um ponto que eu vejo muito importante na adoção, da transformação digital, da IA, que é o que a gente está falando hoje nas empresas, é o que a gente chama de letramento em IA. O que é esse letramento em IA? É eu saber o que perguntar para a IA, saber fazer a pergunta certa. Resumindo, é isso. E esse letramento não é para o time técnico, é para a companhia como um todo. Seja o diretor, seja o estagiário. Tá, eu vou usar a IA para melhorar o meu negócio, para a gente conseguir evoluir mais, mas só vou conseguir se eu souber perguntar. Porque se eu não souber perguntar, vai acontecer um negócio com ela, que a turma de tecnologia sabe bem, que é a alucinação. O termo, inclusive, é um termo conhecido. O que é o alucinar? Ela inventar alguma coisa. Inventar algo que não existe. Esse final de semana, a gente teve um evento Seu Cerrado voltado só para gestores da esfera pública. Acabou domingo. Eu estava conversando com um colega do judiciário, ele falou que hoje um dos maiores problemas que se tem no judiciário são documentos que vêm dos advogados que citam leis que não existem. Ou seja, a inteligência artificial criou essa lei. Criou uma lei. Com base nas informações que ela tem, nos arquivos E ele que fala ela, assim, que ela o tem, ela negócio- criou uma lei. O negócio foi tão bem feito que algumas vezes, inclusive, passa da primeira instância, como se a lei existisse. Sem E- falar em tantos advogados que estão fazendo as petições Sem pela olhar. inteligência artificial. sem olhar. Exatamente. Exatamente. E qual que é o problema disso? A gente fala, não, é porque o advogado não soube fazer a pergunta, mas o problema é, se isso passa nas instâncias superiores, vira jurisprudência. Então virou lei. É uma lei que não Sem existia, que não foi votada, não foi discutida, só que ela foi aprovada lá na frente. Então, quando ela foi aprovada, virou lei. Olha o tamanho do problema que a gente está vivendo. Então, um dos maiores investimentos no meio judiciário hoje é analisar se aquela peça que veio, se realmente existe aquela lei, enfim, aquele argumento que o advogado colocou lá. Se não é uma peça de ficção da inteligência Exatamente. artificial. Né? Se não é uma alucinação da inteligência artificial. É algo que a gente falou sobre o lado bom, antes de começar esse bate-papo aqui, o lado ruim, que aí já entra a figura do humano também, né? Ou seja, se aproveitando da ferramenta para poder fazer algo que não é o correto, que não é o melhor, né? Porque eu sempre digo, a tecnologia é muito boa, o problema é o mau uso que se faz, né? É o uso indevido que alguém pode fazer em relação a ela. Celso, a QI Network ela é parceira do Google, né, aqui no Brasil. E para quem está nos assistindo, o que isso representa na prática? Aqui é parceira do Google Cloud já há 15 anos. Isso representa uma conexão confiável, né, entre as maiores soluções do Google, de dados, IA, infraestrutura, segurança. Ou seja, a gente tem na QI Network tem o maior nível de parceria com o Google, um nível Premier. Ou seja, time qualificado, especializado. Muito orgulho para a gente esse ano. O Google fez o maior evento dele, que é o Google Cloud Next, que aconteceu em Las Vegas em abril. A QI foi premiada com Partner of the Year, ou seja, o Partner of the Year Brasil. A gente foi considerado o parceiro de maior relevância no Brasil. Ou seja, a gente trabalha com toda uma camada de serviços voltados para as soluções do Google Cloud, cujo objetivo eu sempre falo na QI, né? O primeiro objetivo é criar relacionamento de longo prazo com nossos clientes. Como é que a gente cria relacionamento de longo prazo com nossos clientes? Agregando valor, de fato, na jornada de inovação. Como que se agrega valor? Trazendo resultados. Então, garantindo ROI, garantindo rentabilidade. Então, Segurança. na QI, segurança. Que Então, tanto se discute hoje, né? muita camada de segurança. Ela é tanto para a segurança, no que o Gerardo trouxe, engenharia de prompt, como fazer um bom prompt, como trabalhar esse letramento, como também questões relacionadas a custo. Hoje, se a empresa não tem uma boa fundação, não tem um bom letramento, Gerardo e Kelson sabem muito bem disso. Uma utilização incorreta da ferramenta pode trazer uma dor de cabeça relacionada a custo muito alto. O que era para reduzir aumenta. E a gente vê vários casos aí, principalmente
Exemplo, empresas de desenvolvimento que tiraram vários desenvolvedores para IA desenvolver por eles, mas não tiveram esse cuidado que o Celso falou. E o custo, a gente vê alguns casos aí que dobrou, triplicou frente aos desenvolvedores. E Celso, quando a gente fala em Google, muita gente pensa apenas em pesquisa, em Gmail, em YouTube, mas o que a QI Network faz vai muito além disso, né? E claro, o Google também oferece muito mais do que isso, né? Muito além disso. O Google tem o Google Cloud, o Google Workspace. Então, o Google Workspace trabalha com toda a parte de colaboração e inteligência para grandes empresas. Então, toda aquela camada de suíte de aplicativos, processo de gestão de mudança, tudo isso o Google trabalha aqui, trabalha com essa camada de serviço, toda a parte do GCP, que a gente chama do Google Cloud Platform, que é a parte toda de infraestrutura, de inteligência também. Aconselho todo mundo a conhecer, principalmente a plataforma de AI e dados do Google, principalmente conectada ao Gemini. Então, a gente tem coisas ali, funções que no dia a dia fazem muita diferença. Os agentes, que provavelmente a gente vai decorrer aqui na conversa, utilizando agentes, análise de dados, conteúdo, né? Produção de conteúdo. Então, tem muita coisa interessante. Quando a gente fala do Google, a gente tem a Alphabet, que é a holding, e tem várias outras empresas. O Google Cloud é a empresa ali do Google mais promissora, que vem crescendo ali. Que é para armazenar em nuvem, né? Em 2020, o faturamento do Google Cloud estava em torno de 156 bilhões de dólares. Em 2026, hoje, está em cerca de 900 bilhões de dólares. Então, a gente está falando aí de um crescimento altíssimo dessa empresa dentro da Alphabet, que é o Google Cloud e o Google Workspace. E, claro, esse crescimento é em função da demanda, né, que vem aumentando bastante. É cada vez mais empresas, cada vez mais gente utilizando essas ferramentas para poder inovar e fazer a transformação digital, né? O Celso colocou aqui numa linguagem, né, mais alta aqui, né? Ou seja, para o ouvinte que está nos ouvindo nos aqui, acompanhando, tem numa linguagem de baixo nível aqui, eu falo, cara, tem um editor de texto, tem planilha. E era isso né? que eu queria perguntar, se existe alguma tecnologia prática, algo que realmente todas as empresas deveriam conhecer e já está utilizando para facilitar as suas vidas e, claro, transformar o negócio, render mais, vender mais, ganhar dinheiro. Eu não sou um usuário, né, especificamente, mas é claro, das ferramentas básicas que você colocou, né, de pesquisa, né, e-mail e etc. Mas a nível corporativo, você pode me ajudar aqui, porque eu não vou conhecer todas as plataformas, né, dentro das companhias, né, ou seja, além do e-mail, né, da pesquisa, os editores de textos, né, ou seja, a hora que eu estou fazendo o compartilhamento, né, são ferramentas que nos ajudam a não perder os documentos, que já está tudo online, então né, não precisa ficar, não existe nenhum botão salvar nas ferramentas, não é isso? Trabalhar de forma compartilhada. Exatamente. Hoje você vai fazer uma planilha, por exemplo. O próprio inteligência artificial já vai ter o ícone que vai te dar sugestões de como melhorar aquela planilha. O trabalho fica muito mais produtivo, né, Kelson? Fazer uma apresentação, né, um slide ali, né? Então a ferramenta está ali para te ajudar, colocar, inserir, né, conteúdos, né? Precisa mais decorar a fórmula de planilha, né? Então são coisas que para o dia a dia, né, do usuário final ali que a gente fala, né? São ferramentas que ajudam dar uma praticidade, né, para esses profissionais, né? Aí, ou seja, para o profissional de TI, aí sim, né, nós temos aí, que o Celso pontuou aqui, as plataformas Google entregam muito, né? Para o sistema educacional, que, né, para estudo, dá para montar uma universidade corporativa, né, que é a Google como é que é? Google Cloud for Education. O Education, né? Então, ou seja, dá para você montar uma universidade corporativa, né? Exemplos de outras companhias que têm aí uma universidade corporativa para formar o profissional dentro da sua companhia. Fica ali disponível o conteúdo dentro da plataforma, né? Para preparar, né? Eu falei assim, cara, a visão da empresa é essa, já está lá o vídeo, já está lá todo, ou seja, o passo a passo para o cara ter uma curva de aprendizado, né? Então, são N ferramentas que a gente acaba desconhecendo. Só quando existe a necessidade, você fala assim, cara, eu precisava de uma plataforma. Aí você vai pesquisar, opa, o Google tem. Né? Precisava de algo voltado para gestão de pessoas, opa, o Google tem. Né? Então, cara, é vasto. Nós temos da vida, né? o QI Academy. A QI Network tem o QI Academy voltado para o usuário final.
Ou seja, lá tem todos os aplicativos do Google, o usuário final entra, se certifica, tem gamificação e fica a par de tudo que está acontecendo ali para o usuário final. E, Gerardo, quando a gente fala em inteligência artificial, em transformação digital, eu imagino que o dono de um supermercado, de uma padaria, de uma papelaria, ou seja, os pequenos e médios negócios, que são, assim, a grande maioria do nosso país, né, que o que sustenta a nossa economia é a pequena, média empresa, parece que é algo muito distante, parece que o empreendedor, o empresário, o comerciante, ele não está muito ligado ainda nessa questão da transformação digital. Quem não está atrás disso, quem não está percebendo isso, pode ter prejuízo e ficar para trás no mercado, mesmo em se tratando dessa relação que é muito interpessoal entre o cliente que mora no bairro, que mora ali perto, que sempre vai lá, que conhece o dono. Essa filosofia, essa tradição, a tecnologia está interferindo ou pode interferir nela também? Pode mudar as coisas? Eu falo, Almir. Ou eu posso continuar no meu canto? Muito bem, obrigado. Eu falo que não tende, ela vai interferir, tá? Quem não se adapta à tecnologia, seja uma grande corporação, seja a padaria da esquina, infelizmente, e aí eu vou falar um negócio pesado aqui, infelizmente tende a sumir. Ontem, por coincidência, eu estava participando de um webinar promovido por uma associação de varejo, e aí estava comigo o dono de um supermercado no interior de São Paulo. Ele tem uma loja só. Na loja dele, ele já aderiu à IA, já criou sistemas de IA para verificação de roubo de carne. Ele olha se a carne que saiu lá da balança foi a mesma carne que passou no PDV. É possível isso já? Sim. E detalhe, quem criou, eu até falei, cara, você é o cara. Quem criou foi ele. Ele entrou numa ferramenta de IA, falou qual era o problema, a ferramenta foi falando, ele foi conversando e ficou pronto. Está lá em cima, eu pesei 2 quilos de picanha. Passou no caixa 2 quilos de acém, ou não passou no caixa, opa, é um problema. Aí ele vai e olha pelo CFTV, por onde que aquela mercadoria andou. Dono de um supermercado, o supermercado dele eu acho que tem 10 caixas, é um supermercado pequeno. Ou seja, é um cara de uma loja só, o supermercado vem da família, acho que tem 40, 50 anos, que ele se reinventou. Aí você fala, cara, o cara que é o amigo lá do padeiro da esquina. Mas se daqui a 2 esquinas tiver um padeiro que identificar que o Celso gosta de um pão na chapa com requeijão, é bem provável que o Celso ande mais 2 esquinas para ir lá, porque ele identificou que o Celso gosta daquilo e ele vai avisar o Celso que ele tem. Às 6h30 da manhã, que é o horário que o Celso chega lá, antes de praticar o surf dele. E acertou no pão também. Acertou no pão. É a tal da interconectividade. Exatamente. Né? Que é hoje a realidade nossa. Né? É o que a gente chama no mercado aí de hiperpersonalização. A microsegmentação e a hiperpersonalização. Microsegmentação é eu não tratar um bairro, não tratar um Jardim Goiás como se fosse todo mundo igual. É eu tratar a pessoa e oferecer para a pessoa o que ela gosta. O Celso gosta de um pão na chapa com requeijão às 6h30 da manhã. O Kelso vai gostar de um café com leite, às vezes às 5 da manhã, antes dele fazer a caminhada. E eles podem ser vizinhos, mas cada um tem o seu gosto. Então, você ficou muito assertivo, tá? Me falando de varejo, o varejo e as outras empresas têm que entender isso. Tem um case legal dessa Copa do Mundo, patrocinadora de bebida continua sendo a mesma, que a gente sabe qual é, a maior do mundo, só que ela trabalhava com uma bebida muito forte, com uma marca de cerveja muito forte nos Estados Unidos, que a gente sabe qual é, mas como eles não estão patrocinando o podcast, a gente não vai dar essa palhinha para eles. Né? O que eles fizeram esse ano? Eles colocaram uma outra marca de cerveja, que é uma cerveja sem glúten, com baixa caloria, junto com a mesma cerveja zero. Por que isso foi feito? Já existem estudos, isso a nível mundo, que a geração Z, que é a turma mais nova, está bebendo menos, está mais preocupada com a saúde. Com a saúde, com o bem-estar. Com o bem-estar. E quando bebe, às vezes ela bebe a cerveja zero para se sentir integrada ao grupo, mas ela toma zero. Porque hoje a questão é grupo, a questão exatamente. são... E a gente junta isso
o remédio mais vendido do mundo hoje, que são as canetas emagrecedoras. Então, a tendência é o pessoal beber menos. Se beber uma bebida sem glúten, é uma que não vai te inchar tanto. Então, você vê o que a empresa viu. Tirou a marca campeã de vendas dela para colocar uma aposta, mas já olhando nesse novo mundo. Então, se o mercado da esquina, que a gente está falando, não tiver essa cerveja sem glúten, é bem provável que você que é cliente lá vai andar um pouquinho mais para achar essa cerveja. Ou seja, gente, o que a gente está falando aqui é que inteligência artificial deixou de ser aquela coisa distante. Exatamente. Deixou de ser aquela coisa que você ouve de vez em quando, alguém, um especialista como vocês, falando sobre inteligência artificial e você alheio a tudo, né? E eu queria até saber do Celso se a gente ainda pode considerar a inteligência artificial, não só aqui no Brasil, mas assim fora, mas vamos trazer para o nosso quintal aqui, como um mito. Esquece isso não é mais mito? Não é mito. O que eu considero mito? Tem muitos mitos, né? Ligado à IA aqui. Um deles é que a IA vai substituir os humanos, que ela tem a resposta para tudo, que ela vai fazer milagre. Eu acho que a IA ela vai ser substituído quem sabe IA, vai substituir quem não sabe. Então, eu acho que esse é o grande mito, que a IA vai substituir os humanos. Eu acho que as pessoas vão ser colocadas cada vez mais para atividades estratégicas, de criatividade. Isso que o Gerardo trouxe antes foi muito legal, adoro falar sobre isso, que é a análise preditiva. Né? Você tem que fazer essa análise, Vida tendência, real. análise de dados, vida real. Produção de conteúdo, podcast, por exemplo. Dá para pegar um resumo aqui final e ter vários insights para o próximo. Ou seja, eu faço muito uma analogia somos dois atletas, estamos no mesmo esporte, no mesmo nível de competição. Ou seja, nichos de mercado. Eu treino e você não. Ou eu treino 5 vezes por semana, você treina uma. Quem tem mais chance? Né? Eu acho que é muito essa análise para entender o caminho da IA, que é muito provável ela fique mais para frente imperceptível. Você não vai vê-la. Ela simplesmente vai estar. Vai estar integrada e pronto. Em tudo. Né? E o Kelson, o que mudou no perfil dos clientes a partir da chegada da inteligência artificial? Nós já estamos tendo clientes já diferenciados, com uma linguagem já aproximada dessa nova realidade, desse novo momento, ou você percebe, voltando para a vida real, para o mundo real, que ainda falta muito ainda de percepção, de aprofundamento de conhecimento por parte dos clientes em relação a esse novo momento da informação digital nas nossas vidas e principalmente na vida corporativa? Vamos falar do consumidor final ali, né? Então, nós temos gerações, né? Se eu pegar a geração, por exemplo, do meu pai, né? Para ele ainda é imperceptível, né? Falou assim, cara, ele não se envolveu, não vai envolver, né? Então, existe... Tem muita gente que pensa que não é para ela mesmo, assim. Né? Eu cheguei até aqui. Exatamente. Quem está agora no caminho é que tem que se importar com isso. Por mais que ele tente, né, ou seja, acompanhar alguma coisa, né, relacionada à tecnologia, né, existe aí o limitador, né, ou seja, de paciência, né, de familiaridade com a tecnologia, né. Para nós da geração X, não sei se o Celso está nessa geração. Estou na linha tênue. No intervalo entre uma e outra, né? Todos nós estamos aqui. Grandes. Entre a X e a Z. Exatamente. Então, grandes especialistas. Eu tenho um hábito de falar que nós somos meio azeitona, na boca de banguela. Nós, nessa nossa fase, nós estamos meio azeitona na boca de banguela. Para lá e para cá, entre a Z e a X. Exatamente. E a nossa geração é a geração que viveu, né, e está vivenciando toda essa transformação. Né? Eu acho que nós somos os privilegiados. Somos os privilegiados. Desculpa, mas... ou seja, nós somos os privilegiados. Nós chegamos até aqui, estamos vivendo o que a X, o que a Z, aliás, está consumindo. Exato. Então, é a galera que pegou máquina da datilografia e hoje está tudo aqui na palma da mão. A Z, né, a Z e as outras letrinhas para frente estão pegando algo já, como diz, já um pouco pronto. Eu acredito que essa geração... ela sim está mais familiarizada com a inteligência artificial. Está usando mais. Está utilizando mais. Né? Talvez tenha...
talvez tenha a percepção um pouco melhor do que é uma verdade, o que é criado por IA, né? De repente chega informações novamente para o meu pai, ele olha isso aqui, cara. Falei, pai, isso aí é IA, né? Foi construído. Isso é computador, pai. Isso aí quem criou. Minha mãe tem mania de falar assim, isso é computador, mãe, esquece. Então, tem muito disso. Então, de novo, ou seja, cada geração vai ter a sua percepção e o consumo em relação ao mercado de acordo com a sua geração. Nós, desse grupo aqui, né, somos uma geração que sabemos olhar e criticar, olhar e falar assim, não, isso que é verdade, isso que é mentira. E a geração Z, né, já tem eu acredito que eles já tenham essa facilidade, né, em ter essa percepção do que é criado ou não. Trazendo um pouquinho para os clientes corporativos, a gente vê assim, hoje o cliente muito mais bem informado, as empresas muito mais bem informadas, CIOs muito mais preparados, corpo técnico mais preparado. Então, hoje chegam muito para a gente já pensando no negócio da empresa, pensando em rentabilidade, pensando em crescimento ligado à estratégia da empresa. Antigamente, chegava muito, Almir, muito questões de vamos apagar incêndio. Estou com um problema aqui, problema. Hoje a gente já vê, não, expansão, projeto. Soluções. Visão de futuro. Então, para o aspecto empresarial, o cliente vem mudando bastante. Aí vai mais na linha de resultado e performance, né? Ou seja, cara, eu quero entregar mais em menos tempo, né? Então, aí eu utilizo as ferramentas para esse apoio. Celso, e a QI está completando 15 anos de atuação no mercado. É um tempo já longevo. Passou, né? A adolescência. Passou a adolescência em tecnologia, isso quer dizer quase um século, Sim. Eu imagino. Né? Mas empreender em tecnologia aqui no Brasil, eu acho que você sabe melhor do que eu que nunca foi simples. Né? Olhando para trás, qual foi o maior desafio aí dessa caminhada e a tecnologia ela está disseminando na velocidade que se esperava no Brasil para acompanhar o mundo lá fora que está muito mais na frente? Porque quando você olha para a China, para os Estados Unidos, a gente está tendo realidades aqui que o mundo está consumindo lá fora, mas de uma forma ainda meio que engatinhando, ou não? Eu estou errado. Vamos lá, duas aí, né? Mas vamos lá, empreender como um todo. No Brasil... É muito difícil. É complicado. Falando de desafio, vários, né? Eu tenho outros 2 sócios, Rômulo e Henrique, meus grandes parceiros. Dificuldade, a primeira, se manter vivo, né? Tipo, conseguir pagar as contas. Então, lá atrás, quando a gente começou com um empréstimo, 15 mil reais cada um, 14 mil reais, melhor dizendo, cada um, e a empresa tinha que pagar. Então, o desafio número 1 é manter a coisa de pé. Na tecnologia, quando a gente lida com esse business, com certeza, lidar com a velocidade e adaptação é o maior desafio. Então, você o tempo inteiro tem que se adaptar. A tecnologia muda, as coisas mudam. O time, a certificação do time que era ontem, hoje já não é mais. E numa velocidade muito grande. Muito rápido, então tem que se adaptar ao mercado, ao parceiro, ao fabricante. Então, isso até hoje, né? Para quê? Para entregar o melhor para o nosso cliente. Claro que tem o desafio, mas tem a satisfação, o orgulho de entregar boas soluções e ver clientes rampando e crescendo cada vez mais. Eu vejo que o Brasil está evoluindo bem na tecnologia, nessa migração para a nuvem, mas não só para a nuvem, né? Na tecnologia como um todo. Claro que tem algumas diferenças, principalmente quando olha para o mercado americano ali, por isso que é sempre bom fazer esse networking fora, né? Esses eventos que provavelmente o Gerardo vai, o Kelson lá, para a gente trazer coisas para o Brasil. Mas eu acredito que o Brasil vem fazendo o papel dele, sim. Eu acho que as empresas vêm buscando cada vez mais estarem atualizadas. O mercado vem crescendo bastante no Brasil também, acima de 21%, 22%. Mercado específico de cloud computing. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na América Latina, o Brasil é o país que mais consome. Deve ter cerca de 40% a 45% do consumo do mercado. Então, acho que a gente vem se desenvolvendo bem. Claro que tem um caminho, o Brasil é grande, as empresas são distintas, os mercados, mas eu acho que a gente está indo num caminho muito bom. Dentro dessa ótica aí, Gerardo, você diria que o perfil dos clientes tem mudado dia após dia? Sem dúvida nenhuma.
E quando a gente traz aqui para a nossa região, que é a região centro-oeste, que são muitas empresas familiares, o que a gente vem percebendo? A segunda geração, que é a turma que está assumindo agora, está vindo com outra pegada. Aquela pegada que sempre funcionou assim não funciona mais. É uma turma que é bem mais preparada, com mais conhecimento de mercados. Até pegando o que o Celso falou aí. O bacana do Brasil é que aqui a gente tem algumas particularidades que fazem a gente ser grande. Hoje o Brasil é líder mundial em tecnologia financeira, por conta das fraudes. É líder mundial em tecnologia de prevenção de perda, também por conta das fraudes. Então tem algumas coisas que são ruins, que elas acabam colocando o país em evidência em coisas boas. A gente tem empresas aqui no Brasil o nosso Pix é um exemplo mundial. Exatamente, exatamente. A tecnologia bancária do Brasil é um exemplo para o mundo todo. Seja questão de validação de cartão, o Kelso já trabalhou no mercado financeiro, sabe, nossa tecnologia aqui, você bate para um gringo, os caras falam, cara, não é possível. Tanto que vários CIOs de bancos multinacionais aqui do Brasil se tornaram CIOs mundiais, devido ao grau de tecnologia que a gente tem no sistema financeiro. No varejo não muda muito, no agro também não muda muito. Então, assim, a gente produz muita tecnologia devido às nossas necessidades. O Brasil é um país muito criativo, então isso acaba trazendo tecnologias. Quando você vai para outros países, para os Estados Unidos, para a Índia, você tem um cara que o cara escreve ABC. Então, você vai passar para ele só o ABC. Não adianta você passar o D para ele, vai ser o ABC. Que no Brasil a gente aprende a escrever o alfabeto todo. Então, é um país muito criativo que exporta muitas mentes brilhantes aí. E é algo que traz muito orgulho para a gente, como brasileiro, como goiano. Enfim, é isso. A parte de data center, de cloud, é um novo polo mundial. Hoje, falando de América Latina, boa parte dos dados da América Latina já passam no Brasil. E a gente tem um potencial gigante de crescimento, ainda pouco explorado. Né? Por quê? Porque o Brasil, diferente da maioria do mundo, é um país que tem capacidade de produzir energia. E energia limpa. Então, vamos dar um exemplo. Um data center gigante que está sendo montado em Fortaleza, daquela rede social das dancinhas. Por que ele está sendo montado em Fortaleza? Primeiro que é um ponto de junção de um cabo submarino, então ele sai de Miami, ele para em Fortaleza, então a velocidade vai ser muito mais rápida, e Fortaleza produz muita energia limpa, energia solar e energia eólica. Então vai ser um data center que vai funcionar quase que 100% em cima de energia limpa. E quando você olha isso para os mercados, para o mercado financeiro, isso vale muito dinheiro. Claro. E aí tem vários projetos aí no Brasil de data centers, eu tenho certeza que a gente vai ser um play muito relevante a nível mundial. E o de Fortaleza próximo ao mar, né? É isso aí. Que facilita toda a logística dos cabos que passam ali submersos. A própria parte de refrigeração, que vão utilizar água do mar. Então, é um data center sustentável, algo que era impensável aí há 3 anos atrás. E que isso não interfira mais ainda no clima, né? Sim. que nesse resfriamento aí, os nossos oceanos não se aqueçam tão rápido. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Projeção de futuro. A gente está falando aqui de visão de futuro, claro, a gente tem que falar de projeção de futuro. Eu queria começar com o Kelson. Daqui a 5 anos, como é que você imagina que será esse ambiente corporativo tendo em vista essa transformação digital? Olha, a avaliação para 5 anos da tecnologia é muito distante, né? Se evolui muito. Mas vamos pensar a curto prazo, né? Ou seja, não vamos falar em 5 anos, mas ou seja, um poder computacional ainda maior, né? Que a gente já está falando aí de computação quântica e ela já está sendo uma realidade. É algo que Goiás também já está investindo, né? Ou seja, dado aí o governador que estava aí anteriormente fez um investimento muito grande, né? Então, passa a ser uma realidade até para o nosso estado também. Ontem o atual governador, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, na terça-feira, ele lançou um investimento de 300 milhões de reais para apoiar empresas, governo, sociedade de uma forma geral, na área da tecnologia. Exatamente. Então, ou seja, estamos antenados, né? Estamos antenados, né? Ou seja, tanto na parte,
vamos falar assim, de análise de dados, mas também a parte de segurança, né? O Goiás tem feito grandes investimentos aí, né? Ou seja, com inteligência artificial também na análise, né? Ou seja, de face, né? Para buscar, né? Buscar pessoas, né? Ou seja, que estão aí em âmbito de roubo, né? Ou seja, bandidos que estão aí, né? Foragidos, né? Então, a inteligência artificial, essa quantidade de câmeras que nós estamos espalhando aqui. A IA contra o crime, né? A IA contra o crime, exatamente, né? Então, a gente vê que, mas voltando um pouquinho em relação à computação quântica, nós teremos sim vamos falar assim, um novo viés, um novo boom, salto, né? Um novo salto, né? Na tecnologia nos próximos anos, né? E aí vem outras tecnologias, ou seja, que foi até apresentada no nosso evento agora, né, nessa semana, pelo John lá, né? Ou seja, criptografia, níveis de criptografia para esse poder de processamento, porque a IA vai ficar mais rápida, né? Então ela vai conseguir invadir mais rápido, você vai ter acesso mais rápido à informação. Então, e nós não estamos longe, né? Ela já existe. O que nós estamos tentando fazer agora, né, com as empresas, né, como a Google, é popularizar esse acesso. Aproximar, né? Esse acesso. Deixar ela comercial. Né? Deixar ela comercial. E isso vai acontecer. Que eu acho que é o grande segredo até para as plataformas. Né? Não adianta você ter uma expertise, uma tecnologia de ponta se você não coloca isso em prática. Exatamente. E é por aí, Celso, você acha que 5 anos é até muito difícil da gente prever 5 as anos, coisas? hein? 5 anos é bastante. O que eu vejo, cada vez mais empresas ditas pequenas, com poder da tecnologia que grandes multinacionais também têm, acho que isso é uma coisa muito legal. Vejo empresas cada vez mais automatizadas para um futuro, pessoas cada vez mais focadas em estratégia, criatividade, relações humanas, decisões cada vez mais, eu acho que tomadas baseadas em dados, né? Ainda se vê muito achismo, acho que o feeling é importante, não sou empreendedor, tem que ter o feeling, mas acho que cada vez mais a gente vai estar focado em dados e acho que a IA vai ser como a eletricidade, que eu falei anteriormente, como a internet. Você vai usar. Você não vai discutir muito ela. Já verdade. Vai usar. É por aí, Gerardo? Exatamente. E aí eu vou trazer 2 viés. Tá? Um viés que é algo que a gente já está vendo hoje, que infelizmente eu vejo que vai aumentar, que são as questões geopolíticas, ou seja, o mundo cada vez mais tenso. Por quê? IA precisa de processamento. Processamento precisa de componente. Componente precisa de minério. E minério é finito. E, aliás, esse viés político nós já estamos vivendo agora. Exatamente. Sim, nós já estamos com isso já na pauta, na mesa. A discussão está fervendo, né, entre as grandes potências. Né? A gente China, viu Estados aqui... Unidos, Coreia do Sul, todo mundo discutindo essa questão. Principalmente em relação aos minerais raros. Né? Exatamente. A gente viu aqui em Goiás, né, Albi? Uma jazida grande aqui de Goiás, uma das maiores do mundo, ela foi comprada por uma empresa norte-americana para fazer exportação direto para os Estados Unidos e deixar de fazer para a China. E aí, então, a tendência é que isso aumente. Você tem outras questões, por exemplo, alguns países que dominam 80% da cadeia de produção de semicondutor, sendo mais específico, Taiwan, domina 80% da cadeia de produção de semicondutor, então todo mundo depende de Taiwan. E não é por acaso que a China quer mantê-la sob o seu domínio, né? É o novo petróleo mundial. Exatamente, é isso. As guerras hoje não serão mais por petróleo, serão por minério. Nem por conquista de território, mas por minérios, né? Por minério, porque minério que está sustentando o mundo. E aí a gente fala de terras raras, de lítio, enfim, nióbio e por aí vai. Esse é um ponto que eu vejo a nível de geopolítica. Quando a gente fala a nível corporativo, esses próximos 5 anos, eles vão fazer, principalmente os executivos das empresas, precisarem ter uma nova característica, que é uma característica que a gente chama de gestão agêntica. Eu vou ter... O que é uma gestão agêntica? Eu vou ter liderados, que são pessoas, como eu tenho hoje, e eu vou ter liderados que vão ser agentes de IA. E os dois vão estar trabalhando ali lado a lado.
como fazer essa gestão das pessoas e do agente de IA. O agente de IA, aí pegando aí o que o Kelso falou, descendo um pouquinho o nível, é um robô criado com inteligência artificial, só que especializado. Pegando aqui na TV, eu vou criar um redator. Então, ele vai ser especializado para, enfim, revisar a redação do que a gente constrói aqui na TV. E eu vou ter vários disso. Tá? Já existe hoje e a tendência é aumentar. E como o gestor trabalhar com essas duas linhas? Como ele tem essa cabeça bimodal? Esse eu vejo que é uma realidade que está chegando, não vai nem os 5 anos, mas hoje os gestores, como a gente, estão ali a turma da geração X, como que esse pessoal vai se transformar para esse novo desafio? Deixa eu pegar um gancho no que o Gerardo está fazendo e dar um exemplo prático para o público aqui que está assistindo ali, o usuário. Está falando de agente, vai ser a era agêntica, né? É agente orquestrando a gente negociando com a gente. Mas para dar um exemplo na prática, eu tenho um agente, por exemplo. Vocês provavelmente também tenham. Tem um agente que é o agente comercial dentro da QI. Então, o meu agente. Esse agente, ele está conectado a um CRM de vendas. Eu tenho lá meu pipeline, as principais oportunidades. Então, ele já me traz a informação, qual oportunidade eu devo olhar, qual que é o mercado daquela empresa que está, o que eu devo fazer. Ele não só já traz o dado e as probabilidades e todo o andamento desse pipeline de vendas, como insights daquilo que eu devo fazer. É um exemplo de um agente na prática. Exatamente. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Aliás, que conversa interessante, e eu acho que daqui, 5 anos, como nós estamos falando aqui, isso já vai estar superado. Sim. Isso já vai estar obsoleto. Mas, por enquanto, quando nós estamos falando de visão de futuro, nós temos que falar disso. E por falar em visão de futuro, eu queria, para a gente encerrar, uma opinião de cada um rapidamente, que é a seguinte: se vocês pudessem deixar uma mensagem para os empresários que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, qual seria para poder você se inserir nesse contexto da transformação digital e não ficar para trás? Começando pelo Celso. Boa pergunta. Faça. Não se insira. Não peque por não fazer. A inércia, o não fazer, é uma decisão e tem um custo. Então, na minha visão, é preciso começar. Quem começar agora vai colher frutos, vai ser mais competitivo e, consequentemente, vai ter um negócio muito mais sustentável. Então, o recado que eu deixo é faça, não fique parado, não espere o cenário perfeito para começar. Então, coloque o carro na pista, né? Eu acho que o ambiente vai ser cada vez mais competitivo, cada vez mais empresas brigando por espaço. É preciso ter projetos de longo prazo, é preciso entender a estratégia da empresa, planejamento estratégico para onde estamos indo e começar. Volto àquela analogia que eu falei anteriormente. Somos atletas, um treina, o outro não treina. Quem vai chegar? O que treina, claro. Kelson. Faço jus às palavras do Celso, e aí eu volto não para o lado corporativo, mas para o lado social, né? Algumas vezes as pessoas perguntam, mas a tecnologia está muito distante, né, de algumas pessoas. E eu falo que já não mais, né? Dado que, vamos falar assim, eu não sei o número real, mas boa parte da população mundial tem, né, um poder computacional muito grande em suas mãos, né? Então, se... E às vezes nem percebe. E às vezes nem percebe, né? Então, quando você vê, né, um CIO com destaque, numa posição, né, dentro de grandes companhias, como que de uma classe social baixa pode chegar até ali? Com o poder computacional que está na mão dele, né? Então, se ele se desvincular um pouco, né, do mundo social, né, que seja ali, não vou citar as ferramentas, mas saindo ali das redes sociais e partindo para estudo, né? Quero estudar sobre IA, quero estudar sobre desenvolvimento, né? Então, a ferramenta está aqui na mão dele, o conteúdo está aqui na mão dele. Então, com certeza, ele vai conseguir alcançar, né, os seus objetivos, né, com a tecnologia em suas mãos. Gerardo. Muito bom. Vou pegar a fala do Celso. Faça do jeito que você sabe, aprenda,
incentive, você como empreendedor, incentive a sua empresa a estudar, incentive a sua empresa a fazer, incentive a sua empresa, inclusive, a errar. Que no erro a gente aprende mais. É isso. E um ponto muito importante, inclusive falando como CIO Cerrado, compartilhe, faça parte de um ecossistema. Converse com seus pares que são seus concorrentes, mas não são seus inimigos. Às vezes a sua ideia é um negócio bacana para ele tem uma ideia bacana para te entregar também. Eu li ontem um negócio falando das maçãs. Se eu tenho uma maçã e o Almir tem uma maçã e ele me passa a maçã dele, eu tenho 2 maçãs e o Almir não tem nada. Mas se eu tenho uma ideia e o Almir tem uma ideia e a gente conversa sobre elas, eu tenho 2 ideias e o Almir tem 2 ideias. Então compartilhe, faça parte do ecossistema. Ajude, que você vai estar se ajudando, ajude ao seu meio a crescer. Isso vale para o profissional também, enfim, vale para todo mundo. É uma coisa que eu vejo nessa transformação digital é a seguinte, antes dela a gente tinha meio que uma concorrência predatória, era cada um lutando por si no seu espaço, com a sua verdade, com o seu produto, com a sua estratégia. A tecnologia parece que mudou isso e aproximou, juntou. Se você quer ganhar, se você quer crescer, é isso que o Geraldo está falando. Agregue, compartilhe, some, né? E, como você disse, Celso, se insira, vá para onde as coisas estão acontecendo, porque senão você vai ficar fora realmente do mercado. Eu gostaria muito de agradecer ao Celso Edgar, ele que é CEO da QI Network, também obrigado ao Kelson Duarte, que é presidente do CIO do Cerrado, e também ao Gerardo Carvalho, que é diretor de relacionamento do CEO Cerrado. Muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado pelas opiniões, pelas falas de vocês aqui. E é como disse, se a gente voltar daqui a 3 anos a ter esse bate-papo aqui, a conversa não será a mesma, com certeza. Né? Com certeza. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. E é isso, gente. Hoje ficou claro que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio. Ela passou a fazer parte da estratégia das empresas, influenciando decisões, produtividade, competitividade e, claro, crescimento. Mais do que investir em tecnologia, é preciso investir em conhecimento, em pessoas e em uma cultura preparada para inovar. Eu quero muito agradecer ao Celso Edgar, ao Kelson Duarte e ao Gerardo Carvalho pela excelente conversa e por compartilharem tanta experiência conosco aqui nesse episódio. E obrigado também a você que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast Visão de Futuro. E claro, eu vou pedir mais uma vez para você estar inserido aqui na nossa tecnologia, que é o nosso canal do YouTube da TV Serra Dourada. E também acione o nosso sininho aí, porque seja esse episódio ou qualquer outro produto do canal daqui da TV Serra Dourada e dos nossos podcasts, a gente vai estar te avisando aí para você tomar conhecimento e estar consumindo tudo que a gente publica aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima oportunidade. Mm-hmm.